Glória a Deus. Eu quero chamar aqui, pastor Nilson, por favor. Esse pessoal que fez uhul, provavelmente o pessoal que está tendo aula com ele no Rema. Amém? Glória a Deus. Você deu pix para esse pessoal aí? Tudo pago. Tudo... Queridos, bom, para quem está tendo aula com o professor Ranilson, né? Vocês estão sendo edificados ao longo das aulas. Glória a Deus por isso. Eu tenho tido o privilégio de ter, né? A gente tem saído esses dias, conversado bastante. E eu conheço, nós chegamos à conclusão dessa data, eu conheço desde 2005, né? Ele, antes de mim, chegou nesse ministério quando tudo era mato, né? Não, outrora, né? Mas nós estávamos falando mesmo do início do ministério, das coisas vividas. Ele, quando eu o conheci no ministério, ele era fotógrafo do ministério. Amém? Ele cuidava da mídia, e aí eu participei de um bate-papo lá, de uma entrevista, e ele artista. Era artista, né? Amém? E ele está, de fato, na qualidade de professor aqui conosco, mas, querido, pastoreou o Verbo da Vida em Uberlândia por 13 anos. Foi responsável por 5 obras que abriram a partir de Uberlândia. Então, assim, existe muita bagagem, existe muita unção, muito conhecimento na vida desse homem. E eu quero que você mesmo honre a vida dele, abra o seu coração e receba como da parte de Deus tudo aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração essa noite. Amém? É uma honra ter o Senhor aqui conosco. Que abra, sim, taca fogo em todo mundo aí, lindão. Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Isso foi ontem. Vamos hoje. Boa noite, gente. Boa noite. Glória a Deus, que bênção. Deus vai falar nessa noite, amém? Graças a Deus, que o que eu trago aqui não é da minha parte. É da parte de Deus. E Ele está interessado em você. Não só hoje, mas todos os dias. Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 6. Aleluia. Enquanto vocês abrem, quero agradecer a oportunidade, a honra, pastor, de estar aqui pregando para esse povo. Estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês. E vocês são muito mais bonitos pessoalmente do que pela internet. Amém? Que povo bonito. Eu vou até tirar uma foto. Se prepara aí, gente, para fazer a foto bonita. Um grito bem bom. Vamos lá? Eu acho que eu passei vergonha agora. Vamos lá, gente. Oh! Bênção, graças a Deus. João capítulo 6, primeira parte do verso 9. Sabe, algumas vezes eu faço isso, não é via de regra, não é uma religiosidade. Mas sabe, a palavra ela é que tem o poder de mudar as nossas vidas, sim ou não? A palavra que chegou nos nossos corações foi que nos transformou em novas criaturas, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, sim ou não? Sim. E por isso nós estamos aqui hoje. Então, em reverência a essa palavra, por favor, eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente ler esse versículo. Aleluia! João capítulo 6, verso 9 diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Amém? Curva suas cabeças, vamos orar. Pai, obrigado em nome de Jesus por sua palavra que está sendo ministrada nessa noite. De fato, o Senhor vem tratando com a gente desde o começo do dia, nos organizando para vir para cá. E eu sei que o Senhor tem mais, o Senhor não parou. Nós abrimos os nossos corações, trazemos as nossas mentes cativas para aquilo que o Senhor vai ministrar a nós nessa noite. Quem crê nisso diz amém. Amém. Glória a Deus, podem sentar. Sabe, aqui é uma situação, enquanto eu vou falando, você já abre em Marcos, no capítulo 6. Aqui é uma situação onde Jesus está diante de algo, ou ele apresenta algo para os discípulos de uma forma muito inusitada. Os discípulos já estavam, de certa forma, acostumados com Jesus ministrando, ensinando e curando a todos. De fato, eles tinham acabado de voltar de um comissionamento, onde Jesus mandou os 12
e irem de 2 em 2, ele dá instruções e eles vão ministrando pelas aldeias, pelos lugares. A Bíblia fala que a fama de Jesus corria por toda parte. De fato, Herodes achava até que João Batista havia ressuscitado. Mas ele mesmo fala, eu mandei arrancar a cabeça dele. Então quem é esse que está pregando por aí desse jeito? A Bíblia diz que Herodes queria conhecer a Jesus. E do nada, fala comigo, do nada. Parece que Jesus está num monte de lugar ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele mandou os discípulos irem em seu nome. Meu irmão e minha irmã, aonde você está no nome de Jesus. E ele está ali naquele lugar. Você é o Jesus que muita gente conhece. Isso é responsabilidade. Amém? Isso é uma grande responsabilidade. E aqueles discípulos, eles voltaram muito empolgados. E eles falavam, Jesus, no seu nome, no comando do seu nome, os demônios saem, as pessoas são curadas. Eles estavam muito felizes com isso. E a Bíblia fala que havia um grande alvoroço na região e as pessoas iam de um lado para o outro procurando Jesus. Só que a palavra fala que Jesus percebeu que eles estavam cansados e os chamou para descansar. Sabe, eles estavam tão empolgados com aquilo que eles estavam realizando que eles nem pararam para prestar atenção que estavam cansados. Tem alguém que serve na igreja desse jeito aqui, pastor? Sabe o que isso ensina para a gente, na nossa dinâmica de igreja? Eu gostei porque ao longo dos dias as pessoas me falam, não, quinta-feira vai ser poder, quinta-feira vai ser mover. Amém, Jesus. E vocês falaram que estão com o coração aberto e a mente cativa. Amém? Eu sou apenas o menino do recado. Amém? Então uma coisa a gente aprende aqui. A primeira coisa, na obra de Deus, no serviço na igreja, tem cansaço. Nenhum amém. Eu vou falar para o lado de cá, talvez. Não cansou, né? Na obra do Senhor, no serviço na igreja, tem cansaço. Às vezes é cansativo. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque ao longo do tempo, nesse meu pouco tempo de ministério, eu tenho visto as pessoas cada vez mais estarem disponíveis, dizerem que Deus falou com ela, eu quero servir na igreja. Mas na hora de fazer a escala, elas dão um comando para o líder. É um negócio meio atravessado, né? Que era para ser ao contrário. De que escale-o de forma que não seja cansativo. Porque a obra do Senhor tem que ser leve. Aonde foi que diabo tu leu isso na Bíblia? Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, no que diz respeito às cargas da vida que você leva. Por você só, você começa a levar coisas que não tem nada a ver com você. E até aquilo que tem a ver com você, em Cristo, ele carrega. Agora, na obra, a gente vê aqui que a gente cansa. Mesmo quando a gente está empolgado. Mas graças a Deus que a gente vê o próprio Jesus falando que é justo descansar. Só que a gente só descansa depois que está cansado, gente. Não é para fazer uma escala onde um mês todinho eu sirvo uma vez e eu descanso o resto, não. Eu não combinei nada com o pastor. Eu nem falei para ele o que é que eu ia pregar, para eu poder falar, eu não combinei nada com o pastor. Amém? Pode ser que você seja uma das pessoas que estão sobrecarregadas porque os outros estão pegando leve demais. Teve uns améns, eu continuo. Aí, Jesus fala, vamos descansar. Eu gosto de colocar essas passagens bíblicas no nosso contexto de hoje. Amém? Digamos que a gente vem aí num processo, numa temporada de atividades na igreja, de eventos. O pastor saiu comissionando e mandando os pastores, os líderes, executar
serviços, trabalhos, os grupos de comunhão crescendo, o povo sendo curado, dando testemunho, a televisão indo lá saber que bagunça é aquela que está acontecendo, dando polícia na porta do povo, porque a gritaria está grande demais, quando vai ver, pensa que é fogo, quando chega lá é o povo fluindo no Espírito. Amém? Todo mundo muito empolgado, mas o pastor olha e fala, esse povo precisa descansar um pouco. Eu vou fazer uma confraternização. Com tudo pago. É um exemplo, pastor. Gente, é um exemplo meu, tá? Quando vocês querem descansar ou se divertir por aqui, vocês vão para onde? Hã? Gente, vocês não estão tendo fé para descansar não, né? Eu não estou nem ouvindo. Para onde é? Para a praia? É isso? Um sítio, né? Qual o melhor lugar que tem? É praia? Uma chácara na praia. Não é? E de repente ele fala, olha, eu aluguei um hotel, fechei o hotel, vou levar todo mundo para a gente fazer uma confraternização. All inclusive. Pastor, eu tenho que fazer isso. Não, relaxa, já deixa tudo, está tudo providenciado aí. Vamos do jeito que está, vamos lá. Enche os ônibus. Não precisa nem de carro, você não precisa nem dirigir. Vamos lá. Chega na porta do hotel, todo aquele povo que tem ouvido falar sobre esse Jesus está lá para ouvir a palavra. O pastor se compadece e a gente continua lendo aqui. Marcos capítulo 6, verso 34, diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande... Cadê meu tempo? Meu tempo está ali. Para, tempo, em nome de Jesus. Quando viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Fala comigo, compaixão deles. Amém. Porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou-lhes a ensinar muitas coisas. Era cedinho, ele marcou para sair no dia cedinho. Quando chegou lá, tinha uma grande multidão, não só de Arujá, mas daquele lugar para onde vocês foram. E ele começou a pregar e a ensinar, e a orar, e a curar. Eu vou colocar aqui a gravidade do negócio, quer ver? O culto foi muito bom, o culto até passou do tempo, mas no final... O pastor começou a orar e começou a chamar todo mundo para orar e impor as mãos e orando um a um. Está todo mundo levantado, cantando, orando em línguas. Daqui a pouco olha para o lado, vai um para o banheiro, o outro olha para o relógio e fala, misericórdia, isso vai acabar de que horas? E todo mundo vai se acalmando e vai desconectando do que está acontecendo aqui na frente. Talvez isso só tenha acontecido na minha igreja. Só que Jesus, ele começou cedo e foi até quando o sol estava se pondo. Gente, foi todo mundo para uma confraternização, um churrascão do melhor que tem. Falaram, Jesus é ponta firme, pastor, vai fazer um churrascão lá para a gente, vai ter de tudo. Não, ele disse que não precisava levar nada, era all inclusive, ninguém levou nada. Todo mundo esperando a festa, que ninguém ia servir, ia fazer nada. Chega lá, uma conferência. Culto de manhã com 3 pregações. Era para ter um intervalo do almoço, emendou com o culto da tarde. Não teve culto da tarde, continuou pregando, nada de almoço. Está chegando a hora da janta, ninguém sente o cheiro vindo da cozinha. Amém? Então, a gente vê, esse é só tem 2 milagres na Bíblia que está nos 4 evangelhos. Esse é um deles. E quando a gente junta, cada um fala de um jeito diferente, a gente vê que os discípulos, em 3 evangelhos, fala que os discípulos falaram para Jesus, Jesus, já é tarde, já é avançada a hora. Despede esse povo pelas aldeias para que eles encontrem o que comer. Não é bonito isso, gente? Sim ou não? Sim. É bonito. Só que Jesus fala, por que vocês mesmos não dão de comer para eles? Hã? O quê? Felipe fala, Jesus, a gente tem que trabalhar um ano inteiro. É o salário de um ano inteiro para dar comida para esse povo todo.
se fosse lá em Uberlândia, alguém teria coragem de pensar. Talvez não dizer porque era Jesus, né? Dizer, você está doido. Não tem condição não, Jesus, uma coisa dessa. De fato, o dinheiro naquela situação não resolvia. A Bíblia não fala que eles não tinham esse dinheiro. Felipe falou que era muito dinheiro. A gente vai gastar esse dinheiro todo só com a janta do povo, para esse povo jantar? Alguns estudiosos falam que naquela região, naquela época, tinha aproximadamente de 3 a 4 aldeias, que não comportava aquele povo todo. Não tinha comida para aquela multidão. Eles não tinham onde comer. Então, o que os discípulos estavam falando não tinha coerência. O que de fato eles estavam falando é que Jesus dispensasse o povo para quando eles tivessem fome, eles já estarem longe e não ser problema deles. Muitas vezes na igreja, quando a gente enxerga o problema e a gente aponta para alguém tem que fazer alguma coisa. Bom, isso não é uma inspiração do Espírito, mas é uma murmuração, apontando defeitos. E não resolve nada. Quando é uma inspiração e um cuidado genuíno, a gente pensa exatamente como Jesus pensou. Eu sou o agente de milagres. Eu não sei se o recurso é o suficiente, talvez eu não tenha capacidade para fazer isso. Porque entenda, aqui é mais uma das situações onde Jesus sugere uma coisa em que naturalmente ele não tinha habilidade, ele era carpinteiro. E era de família de carpinteiro. Ninguém na família dele tinha restaurante, pelo menos a Bíblia não fala. Nem tinha buffet para alimentar uma multidão daquela. Da onde foi que ele tirou essa ideia? Aí, a gente vê aqui, como a gente leu em João, que André, o irmão de Pedro, fala, aqui está um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Porque eles falaram, não, é comida demais. E ele disse, o que é que vocês têm? Sabe, sempre que nós nos deparamos com uma situação onde a gente entende que não tem como resolver, e nós clamamos a Deus, Ele precisa entender aonde está a nossa fé, em que nível de fé nós estamos. E diante das circunstâncias que você tem enfrentado, eu pergunto a você, o que você tem feito com relação a isso, baseado na palavra? Amém? O André fala, olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. Sabe, quando a gente chega no final dessa passagem, nos 4 evangelhos, fala que só de homens foram alimentados 5.000. Algumas versões dizem 5.000 homens foram alimentados. Fala homens do sexo masculino. Amém? Não inclui mulheres, não inclui crianças. Porque para eles não tinha muita importância. Então, isso que André fala é duplamente absurdo. Eu fui garçom, eu falei para o Lucas hoje à tarde, que eu esqueci até de falar ontem para a Karen, essa minha profissão, falei algumas. Eu fui garçom por 6 anos. E aonde eu trabalhava, talvez isso seja apenas no Nordeste, a gente se divertia até no caos. Quando o salão estava lotado, que a gente não sabia exatamente o que é que ia fazer, a gente se divertia e a gente brincava. E a gente via graça em tudo, até chegar no final do dia e às vezes desfalecer. E nessa situação, eu imagino que, bom, é uma situação onde vai ser servido um jantar, não é? Eu já trabalhei em buffets, eu trabalhei em um jantar que ele entrou para o livro dos recordes, como o maior número de pessoas sentadas na América Latina. A gente trabalhou de meio-dia de um dia até meio-dia do outro dia. Foi trabalho, gente. E aí, eu vejo essa situação aqui como algo nesse sentido. As pessoas estavam organizando. Só de homens tinham 5.000. E eu gosto de fazer uma conta. Fala comigo. É uma conta do pastor Ranilson. Não tem em nenhum lugar. Você não vai ver isso em nenhum lugar. É uma conta que eu gosto de fazer. Quem é meu aluno aqui? Diz glória a Deus aí, povo, saber que tem. Como eu tenho falado na sala de aula, eu tenho uma mente criativa. Então eu gosto de imaginar as coisas. Mas para facilitar as minhas contas, se tinha 5.000 homens, bom, aqui na igreja hoje eu não sei quantos homens tem, mas digamos que tem, não sei, eu vou chutar aqui porque eu sou ruim de olhar assim e dizer quantos homens tem. Digamos que tem 120 homens. Se tiver 120 homens, no mínimo vai ter 120 mulheres. Sim ou não?
Aí tem as crianças do departamento infantil, porque se tem homem, tem mulher, tem casados. Se tem casados, tem criança. Tem adolescente, tem jovens, tem os agregados. Não é? Então eu faço uma conta para facilitar a minha organização desse salão para servir esse jantar. Eu imagino que tinha 12 mil pessoas, 5 mil homens, uma certa quantidade de mulheres, os filhos, os jovens que os pais necessariamente não estavam ali, 12 mil pessoas. Porque quando Jesus mandou sentar, cada um ia servir um público. Então, cada pessoa ficou para servir 1.000 pessoas. Cada discípulo ficou para servir 1.000 pessoas. Gente, é muita gente. Não é? Sim ou não? Sim. Mas, André, para dar esse choque de realidade em Jesus, eu entendo que ele fez uma brincadeira. Era muita gente. Ele disse, o que é que vocês têm aí? Aí o André, esse é o único evangelho que fala sobre esse rapaz. O André fala, tem um rapaz aí, ou seja, a gente não espera muita coisa, nem das mulheres e nem dos jovens e crianças. E ele colocou toda a expectativa em alguém improvável. No meio daquela multidão, ninguém levou nada para comer. Os discípulos foram para descansar com Jesus. Jesus ia providenciar tudo. As pessoas foram para ouvir a palavra. Ninguém tinha comido. Aí o André fala, tem um rapaz, fala comigo, uma pessoa improvável, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu penso que ele deve ter imaginado, não, Jesus, ele é um cara fora da curva. Eu ainda tenho que dar uma ênfase nisso. E ele falou, e o que é isso para tanta gente? Se fosse lá no Nordeste, eu teria falado assim, Jesus, tem um rapaz aí, tem 5 pão duro e 2 piaba. Dá para tu? Se liga, meu. Parece que você não sabe o que é que está acontecendo aqui, ninguém tem comida. Aí ele falou, nessa que fala isso em João, diz na sequência que Jesus não falou nada, ele não rebateu nada. Ele disse, manda o povo sentar. De 50 em 50 e de 100 em 100. Meu Deus do céu. Pensa aqui comigo. O pastor fala que vai ter um culto aqui. Vai ser um culto aqui, um evento para a gente celebrar. Na Igreja Verbo da Vida a gente não fala muito de culto festivo. Mas algumas igrejas usam esse termo. Mas só que a gente sabe que é um culto que vai ter uma programação um pouco diferente. Quando eu me converti, que o pessoal falava, não, vamos na igreja tal que vai ter festa. Eu falava, opa. E eu chegava lá e tome coisa, e sobe gente, desce gente, levanta, fica sentado, canta, não canta mais, fica calado, roda. Aí terminava, o povo saía, eu falava, cadê a comida, não é festa? Depois eu aprendi que não era bem assim, né? E aí a gente chega na igreja, por mais que fale, é uma festa, a gente sabe que não tem comida, assim. Ok? Mas, enquanto a gente está celebrando aqui e está ministrando, o pessoal começa a organizar, pedir para você fastar, e vai colocando umas mesas e colocando vocês ao redor da mesa. Você vai pensar que vai ter o quê? Louvor mais? Comida, né? Então, aquele processo, como Jesus mandou aquele povo sentar e organizar de 50 em 50, era um padrão do exército romano. Quando eles estavam marchando, que eles paravam em algum lugar, eles permaneciam de pé. Mas quando vinha o comando para sentar, de 50 em 50 e de 100 em 100, eles sabiam, é hora de descansar e comer. Depois vinha um comando para o acampamento. Talvez. Ou eles seguiam. Então aquele povo estava acostumado com aquilo. Jesus estava preparando o ambiente para o milagre. Aquele povo que não tinha expectativa em comida, agora tinha. Amém? Isso me faz lembrar um casamento que eu fui, de um amigo, tem que ser amigo essas coisas, né? E aí, depois do casamento, a gente foi para um salão de festa, aí estavam as mesas lá e tinha aquele suplá ou suflá? Esse aí que vocês falaram. Aquele negócio é para colocar prato, né? Para comer, não é? Aí eu vi aquele negócio e falei, não, isso aqui é para colocar prato grande. Vai ter jantar. Eu não sou muito de salgadinhos.
Gosto, mas se tem um jantar, eu seguro. E vinho salgadinho e tal, obrigado. Comi um ou outro, e passando a hora, falei, gente, esse jantar vai ser servido de que horas? Pelo amor de Deus! E foi. Bom, era meu amigo, né? Ele tirando foto lá, com aquela cara de cansado. Eu cheguei, abençoado. Ele fala, que horas vai servir o jantar? Eu falei, não tem jantar não, esse salgadinho aí, parece ter um macarrão ali. Eu falei, não, cara, não acredito que eu deixei de comer o salgadinho e não tem janta. Então, aquele povo estava diante de uma mesa posta, por assim dizer, e eles falaram, epa, a gente veio aqui para ouvir uma palavra de vida, para ser transformado, os demônios serem expulsos, as pessoas libertas, serem curadas, e ainda vai ter um jantar! Glória a Deus! Só que, sabe o que é interessante? A gente vê em todos os evangelhos uma espécie de discussão com Jesus sobre esse negócio de dar de comida para esse monte de gente. Nos outros evangelhos, tem alguns que falam que os discípulos chegaram e falaram, Jesus, esse povo vai ter fome, libera eles. Em um único fala que Jesus falou, olha, esse povo está com fome, deem de comer a ele. Aí começa o tumulto. Por que na Bíblia é muito bonitinho o negócio? Agora pensa, um povo que foi para descansar, passa o dia todinho servindo no culto, como diácono, olhando o carro, o pessoal no departamento infantil servindo, o pessoal do som, o louvor, fica em pé, desce, e não é servido nem um copo d'água me mandaram, como diz a história lá do filme. Chega no final do dia, eles estão, de certa forma, cansados também. E aí Jesus fala, não, agora vamos alimentar essa multidão. E eles começam a questionar Jesus sobre isso. Sabe o que a gente aprende sobre isso? Jesus ele não tem problema em ouvir o que as pessoas têm para falar. Às vezes na igreja, o pastor também não tem em ouvir opiniões. Mas sabe, às vezes a gente chega para dar uma opinião e o seu líder de departamento, ele para escutar você. A gente acha que porque ele está escutando, ele tem a obrigação de executar. Bom, Jesus não fez isso. Amém? A gente pode falar. Agora, quando se chega a uma decisão e a um comando da liderança, esse comando é de todo mundo. Porque a partir daqui, quando Jesus disse, manda todo mundo sentar, a gente não vê em nenhum dos evangelhos, em nenhuma versão da Bíblia, ninguém mais questionando nada, nem Judas. Todo mundo estava disposto para servir e cumprir a visão. Isso aqui é eles vivendo na prática o que a Bíblia fala, Salmo 139, que fala que na unidade de Deus ordena a bênção. É isso? É mais ou menos isso. São 3 versículos que no final nós entendemos isso. Amém? Aqui eles estão vivendo isso. Porque a unidade necessariamente não quer dizer que todo mundo está pensando exatamente do mesmo jeito. Mas nós entendemos que a liderança, inspirado pelo Espírito, nos conduz a um lugar de triunfo. E quando nós pegamos junto, talvez você tenha tido a oportunidade de falar a sua opinião, mas algo foi definido e todo mundo precisa pegar nisso. Nem precisa ser a melhor ideia, mas quando todo mundo pega, o milagre acontece. Porque imagina que Jesus manda todo mundo sentar, os discípulos param de questionar e pensam, não, ele quer alimentar o povo mesmo. Ele vai fazer alguma coisa aqui. Ele já andou até sobre não, ele andou sobre as águas depois. Mas eles sabiam que ele realizava milagres. Ele vai fazer alguma coisa. Manda todo mundo sentar, ele pede os pães, pede os peixes, levanta, dá graças e distribui para os discípulos. Entrega para os discípulos, para eles distribuírem. Às vezes a gente está na igreja e pensa, nossa, o pastor tem as ideias, não sei o quê, e fica ali, a gente é que tem que fazer. Agora eu continuo. Sabe, o líder, ele tem a incumbência e ele tem a obrigação de estar, a gente está falando de igreja, tá? Ele tem a obrigação de estar conectado com o Espírito, ele tem a unção
para levar o povo, para conduzir para um nível mais alto, para viver experiências em Deus que nós nunca vivemos. Ok? Não existe uma liderança que trabalhe sozinho e isolado. Por um tempo Moisés tentou isso. E o sogro dele, que nem crente era, vamos falar assim, deu instruções para ele maravilhosas. Mas o comando está com o cabeça. E quando nós confiamos nessa direção do Espírito, nós somos bem-sucedidos e nós prosperamos. Amém? Quando nós cremos, nós prosperamos. Porque, pensa aqui, Jesus, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu, em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Olha, 5 pães para dividir entre 12, dá um probleminha aí, né? Sim ou não? Dá. Porque não dá para dividir igual. Talvez alguém tenha ficado com um pedaço maior, outro com um pedaço menor, não sei. Agora, 2 peixes para 12 pessoas, o problema é grande. Sim ou não? Sim. Só que eu gosto de pensar sobre algo que é bem interessante. Ainda voltando um pouco, nessa questão de convencimento. Os discípulos estavam tentando convencer Jesus de que não dava certo. Sabe, muitas vezes a gente como líder, como pastor, a gente se vê nesse ambiente, onde as pessoas que estão ao nosso redor estão tentando nos convencer de que aquela direção que Deus deu não vai dar certo. Mas, glória a Deus, que a maioria das vezes a gente resiste e avança nisso. Só que o detalhe é o seguinte, quando o André fala, tem 5 pães e 2 peixes, tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes, o que é isso para essa multidão? Jesus fala, manda todo mundo sentar e traz os 5 pães e os 2 peixes. Não foi? De quem eram os 5 pães e os 2 peixes? Do rapaz. Aí Jesus manda pegar. A gente tem uma referência em uma outra passagem onde Jesus manda pegar o jumento para ele entrar em Jerusalém. Mas ele dá a instrução completa do que ele deveria falar se fossem questionados. É daquele jeito que acontece, eles falam, o mestre mandou pegar o jumento e o dono entrega e eles levam. Mas aqui não fala como foi que se deu esse negócio. Sim ou não? Então a minha mente criativa volta a funcionar. Eu fico imaginando André, que estava tentando convencer o pastor dele que não ia funcionar, agora ele era a pessoa responsável para convencer o menino de dar 5 pães que ele tinha e 2 peixes para alimentar 12.000 pessoas. Imagina a cabeça desse menino. Porque eu criança, eu sempre, ainda gosto de comer muito. Não consigo mais como antes. E eu era bem gordinho. E eu gosto de dizer, e o pessoal me chamava assim, aí eu gosto de contar nesse menino. Eu gosto de dizer que esse menino é o gordinho da lancheira. Por que, rapaz? O cara levar 5 pães e 2 peixes para um lanche. Rapaz. Mas sabe o que é que eu vejo aqui também? Eu entendo que ele não era tão esfomeado assim, porque ele entregou, amém? Eu vejo excelência naquilo que ele foi fazer, que ele estava fazendo. Ele de repente pensou assim, vou levar um lanchinho aqui para mim, é minha mente criativa de novo, tá? A gente volta um pouco no tempo, ele, tá, a gente vai ver Jesus pregar, tal. Vamos, Joãozinho, mas Joãozinho, cara, eu vou, mas talvez fique tarde, ele precavido se eu vou levar um lanchinho. Vou levar um pão aqui, um peixe. Aí ele pensou, nossa, mas talvez não seja o suficiente, eu fico com fome, eu vou levar 2. Mas se chegar lá e alguém quiser comer também, estiver do meu lado, eu vou ter que compartilhar, eu posso ajudar alguém, mas aí vai ficar com fome eu e ele. Eu vou levar mais 2. Sobrou só um, falou, quer saber, eu vou levar tudo. E colocou tudo na lancheirinha dele e foi. Sabe, quando nós servimos na igreja, quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos ser excelentes naquilo que fazemos. Por mais que a gente ache que não é o suficiente, eu não sei tanto, Deus conta com a sua disponibilidade e com a sua excelência. E sabe, dentro da nossa excelência é a gente fazer tudo o que nós conseguimos fazer. Excelência é a gente olhar para aquilo que está pronto e não dizer, tá bom desse jeito. É a gente parar e olhar, eu fiz tudo o que eu posso? Aquele menino fez. Agora,
na mentalidade dele, ele poderia imaginar, a Bíblia não fala isso, gente, sou eu imaginando. Ele poderia imaginar que ele levou o suficiente para ele e para abençoar mais alguém. Mas, quando chega na hora do milagre acontecer de fato, ele poderia pensar, rapaz, o que é que são meus 5 pães e meus 2 peixes para alimentar essa multidão? Amém? Sabe o que isso nos ensina? Que por mais excelente que a gente seja, por mais que nos esforcemos, por mais talento que tenhamos, por mais famoso que a gente fique, fazendo aquilo que nós fazemos para o Senhor com amor, se é só isso que vai ser entregue, sem nenhum envolvimento de Deus, é só 5 pães e 2 peixes. Agora, quando fazemos isso, crendo na direção do Senhor, sabendo que quem está nos conduzindo é Cristo, bom, nós entregamos 5 pães e 2 peixes, que não é o suficiente, mas Deus opera o milagre. Nós chegamos aqui, nos ajuntamos, cantamos, somos excelentes com pintura, com organização, com telão, como é que é exposto a música, tudo. O pastor, ele conduz o culto de um jeito maravilhoso, me deu até vontade de congregar aqui. Mas, se Deus não estiver envolvido, todo mundo sai daqui igual. O que estamos fazendo aqui é nos expondo à unção de Deus, e é Ele que opera o milagre. Você pode se ver como uma pessoa improvável para aquilo que Deus tem comunicado ao seu coração, ou talvez para aquilo que as pessoas têm falado e têm visto em você. Mas entenda, Deus não está contando ou esperando que a capacidade, a habilidade que Ele colocou em você opere o milagre na vida de ninguém. Não, o que Ele espera é que eu e você fique disponível e creia que fazendo o que nós fazemos, mesmo entendendo que não é o suficiente, eu nunca vou conseguir fazer tanta coisa assim como Deus disse, mas quando eu ouso entregar esses 5 pães insuficientes e esses 2 peixes que não dá para nada, Ele opera o milagre. André conseguiu convencer aquele rapaz. O rapaz era bom. Sabe, que por mais incredulidade que a gente tenha, mas quando nós nos expomos às verdades da palavra, e por elas somos convencidos, e andamos em fé, as pessoas creem naquilo que é mais improvável. Vocês vão começar a ouvir, e talvez alguns já começaram a ouvir, mas fulano, mudando desse jeito, falando assim, se comportando assim, não, tem alguma coisa aí. Nossa, você viu como ele mudou? Só pode ter sido Deus. Eu preciso disso também. Alguém pode até chegar em você e querer pagar para você ensinar como é que isso acontece, mas você vai ensinar que quem opera o milagre é Deus. Amém? Então aquele povo está sentado, esperando a comida. Jesus pega, levanta o pão, ora, o peixe também, agradece. E aí fala, vai lá, é sua hora de brilhar. Você fala aleluia, porque não era você que estava lá. Imagina, eu gosto de pensar sobre os peixes. Porque nem todo mundo pegou um pedaço completo do peixe. Jesus, ele não pegou aquele peixe e saiu cortando a tirinha da cabeça até a cauda e fez aquele filetinho. Cada um pegou um pedaço de cabeça, com um pedaço ali de filé e uma cauda. Não, foi quebrando aleatório e entregando. Eu gosto de imaginar que Jesus pegou uma cabeça. Ou Judas pegou uma cabeça. Pedro, folgado demais, deve ter pego uma cauda. Aí, ele está com um cesto grande, um farelo de pão na mão, a outra mão cheirando mal a peixe, praticamente, porque não dava para nada, só para passar um mau cheiro. Joga aquilo dentro do cesto, balança, só tem aquilo, 1000 pessoas na frente de cada um para eles alimentarem. A única coisa que eles têm é um comando, uma palavra de Jesus. Aquele povo não sabe o que é que está acontecendo. Mas eles decidem, da mesma forma que Pedro, lá no começo,
deu um passo de fé. E ele disse, sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Naquele momento ele fez a mesma coisa. Esse negócio aqui, Jesus, não parece que vai funcionar. Mas eu conheço você, eu sei que você tem autoridade. E sobre a sua palavra eu vou agir. Da mesma forma todos os outros. Você vai ler esse negócio essa semana. E você vê, ninguém fala nada. Sabe o que nós aprendemos com isso? Se você foi convencido pela palavra no Espírito, de que é Deus falando, de que vai dar certo, mas a sua mente está querendo fazer barulho, fica calado na tua. Se não tem uma coisa certa para falar, boquinha de siri. Se for para abrir a boca, abre e cita a palavra. Amém? E eles vão entregar. Gente, eu gosto de imaginar eles chegando e entregando, pondo aquele peixe na frente das pessoas. Eu gosto de imaginar, às vezes, uma coisa um pouco cômica e dramática também, é verdade. E Pedro chega com aquele cesto assim e faz assim, ó. Olha para o outro lado, quando vê, aquela pessoa está com um filézão de peixe na mão e um pão bem bonito, o primeiro McFish da história. Sim ou não? Pão e peixe? Aliás, tem uma teoria nordestina que fala que sobrou porque não era cuscuz com um peixinho no molho. Porque senão não sobrava nada. É brincadeira, gente. E aí, quando Pedro olha, aquela pessoa com a mão cheia de comida. E ele entende que não só ele vê os milagres acontecer, mas ele é um agente de milagre naquela hora, porque ele obedeceu a palavra. E chega na outra pessoa e ela põe a mão dentro do cesto, desavisadamente, e pega a comida para ela, porque a Bíblia fala que Deus dá pão a quem come. Amém? E aí cada um vai pegando. E cada vez a fé daqueles homens vai crescendo, porque a fé é crescente. E eles vão tendo uma experiência extraordinária com Deus. Quando você decidir andar naquilo que Jesus falou para você, seguir no chamado que Ele tem para você, cada dia você vai ver os milagres florescendo. Mesmo naquele dia que você não quer nem levantar da cama e diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O milagre vai ser operado através da sua vida. Entenda, não é você fazendo, é Deus fazendo através da sua obediência de seguir o comando. Eu lembro de assistir um filme, que eu nem lembro o nome mais do filme, aonde em um país da África, eu acho que são uns helicópteros, tem aquela multidão esfomeada, e eles vão soltando caixas com comida. E o povo vai correndo para cima daquelas comidas, pisando um por cima do outro, e eles morrendo para pegar comida. Muitos morrem antes de chegar na comida, outros morrem depois que pega, e alguém esganado de fome vai lá, pisoteia para pegar a comida. Uma bagunça no negócio. Só que com Cristo não foi assim. Amém? Teve ordem e decência no negócio. Agora, sabe o que é interessante disso? Aqueles que decidiram crer na palavra de Jesus e andar segundo a palavra dele e servir as pessoas como ele falou, eles experimentaram um poderoso milagre. Mas aquele milagre foi tão poderoso, sim ou não? Só de homens 5.000. Mas foi um jantar. Para as pessoas foi um jantar. No outro dia eles queriam jantar de novo. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo não está surtindo efeito. Mas entenda, você não é o dono da obra. A Bíblia fala que o nosso papel é comunicar. E o Espírito Santo é quem convence. Amém? Ele é o dono. Ele, como o pastor falou, ele vela para cumprir a palavra dele. Amém? Eu tenho que dar bom testemunho da palavra. Mas quem faz o milagre é ele. No outro dia, aquelas pessoas estavam com fome. Mas aqueles homens que decidiram andar na palavra, que foram os agentes de milagre, eles estavam em um nível de fé e experiência com Deus completamente diferente. Eles não eram mais os mesmos. Ouse ser um agente de milagre. Mas sabe algo que é interessante, que eu gosto nessa história toda? A Bíblia não fala que eram todos os discípulos que estavam questionando Jesus.
Mas a gente entende uma situação ali, de certa forma, um pouco generalizada naquele questionamento. Eram as pessoas que andavam com Jesus. Eram as pessoas que já tinham visto milagres acontecerem na vida deles, na vida de familiares. Mas eles estavam ali questionando Jesus sobre a capacidade dele de operar mais um milagre. Não permita que a sua experiência na vida cristã seja um fator de incredulidade para a vontade de Deus acontecer no meio do seu povo. E uma pessoa improvável foi o fator determinante para que aqueles homens andassem em fé. Eles não queriam fazer. E aí Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Eles têm um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Traga aqui. Eles foram lá e o rapaz falou: eu creio, vai acontecer. Ele poderia ter ficado com fome, se não der certo, e aquela comida não ia matar a fome de seu ninguém. E muitas vezes a gente olha para o talento que nós temos e acha que não vai ser o suficiente para a gente, e a gente decide não entregar. Entenda, a multiplicação ela só acontece na entrega. Quando a gente chega no final dessa passagem, eu já estou encerrando, e eu queria chamar o Ministério de Música, sabe o que a Bíblia fala? Que todos comeram e se fartaram. Amém? Mas não fica aí, diz que sobrou de pães e peixes 12 cestos. No começo não tinha nada, era só 5 pães e 2 peixes. No final estava todo mundo cheio, saciado, e ainda tinha 12 cestos de pão e peixe. Sabe o que eu gosto de imaginar aqui? Aquele garoto, que no começo só tinha 5 pães e 2 peixes, ele tinha participação naquele 12 cestos. Quando você decide cumprir a vontade de Deus na sua vida, no processo, pode ser que de início parece que você não está com nada, você sacrificou tudo. Mas Deus, Ele é um bom pagador, e ninguém se envolve com Deus e volta de mãos vazias. Ele está te fazendo prosperar a cada dia. Fica firme nisso e você vai ver o milagre operar, não só na sua vida, mas as pessoas serem transformadas através da sua obediência. Mas não apenas isso, Ele deseja te suprir abundantemente. Amém, fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso nessa noite. Tem alguém que veio aqui, que foi convidado, mas que você pode pensar: não, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu gosto de fazer um seguinte pensamento: se você morrer hoje, para onde você vai? Se você pensar automaticamente: eu vou estar com o Senhor, ok. Mas se você pensar: eu não sei, esse apelo é para você. Porque a Bíblia fala que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ela muda completamente. E nós somos salvos por Ele. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Ele? Amém. Alguém que já nasceu de novo, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, mas você deseja entender e conhecer mais sobre isso. Nós temos conselheiros aqui que vão te instruir nisso e vão orar com você, e você vai receber o batismo no Espírito Santo. Tem alguém? Amém. Alguém deseja receber oração para cura?